Regis Tadeu e os skinheads são neonazistas. Ai, cara, eu choro de rir, cara, mas me espanta um pouco um cara que entende tanto de música, que entende tanto de movimentos, pô. é, o cara falando de bandas, cantores, o cara manja, o cara sabe do que tá falando. Só que me é muito estranho, um cara com um calibre de pesquisa sobre músicas tanto quanto ele sabe, simplesmente ignorar, simplesmente ignorar o fato do movimento skinhead. Ele chegou falando sobre o movimento punk, pá, teve um vídeo dele falando sobre o movimento punk, porque o movimento punk, isso, e precisamos de um novo movimento punk. E aí, no meio da conversa, no meio do vídeo lá, ele chegou e falou: os skinheads, esses neonazistas. Cara, se a gente pegar aqui no Brasil o movimento skinhead, por exemplo, ó, se você pegar as questões, os representantes dos skinheads, a banda mais conhecida do movimento skinhead, que muita gente conhece, muita gente ama, é o Garotos Podres, mano. É os Garotos Podres. E os Garotos Podres são de esquerda. O Mal, o vocalista do Garotos Podres, ele é de esquerda, mano. Se você ouvir Garoto Podre, se você ouvir Subúrbio Operário, se você ouvir rock de subúrbio, não são músicas neonazistas, são músicas de esquerda. São músicas com viés esquerdista, com uma pegada comunista, né? E porventura eu gosto bastante de Garotos Podres, tá? Mesmo não sendo comunista ou de esquerda, tá, gente? Então, assim, aí o cara vem e me faz num vídeo uma pessoa com cabedal, com a quantidade de inscritos que ele tem. Ele me chega e me fala que o movimento, os skinheads são neonazistas. Não, cara, não é bem assim. Se você voltar, por exemplo, os Garotos Podres, eles cantam uma música chamada Skinhead Girl. Skinhead Girl! Skinhead Girl! Se você pegar essa música tocada na sua versão original, era uma música, um reggae, velho. Era um reggae. Você já imaginou um cara que escuta reggae sendo um neonazista? Não, imagina. Não, só imagina, tá? Imagina lá um cara brancão, suspensório, 2 metros de altura, braço desse tamanho, tatuagem de uma bandeira, uma suástica no peito, escutando Night Roots. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo, cara. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Mas o mas o Regis Tadeu, ele consegue imaginar, porque ele não estudou o movimento a fundo. O cara, ele simplesmente solta uma nota dessa porque não pesquisou sobre o movimento skinhead em si. Porque ele saberia que no início era uma vertente, o skinhead seguia uma vertente mais pro lado do reggae, né? E que de certa forma sofreu influência do movimento punk, aí preferiu notas mais curtas, aí já foi para um som mais pesado, e aí com o passar dos anos, com as pessoas entrando, com as pessoas com pessoas construindo com interesses políticos, aí surgiu sim uma ala mais nazista, uma ala mais uma ala surge uma ala mais neonazista, uma ala mais assim racista. Aí vai surgir posteriormente, mas não é o intuito do movimento original, não é a abordagem original, entende? Só que quando você lança esse estereótipo do neonazista e o movimento skinhead, qualquer cara com a cabeça raspada andando na rua já vão pensar alguma coisa errada dele, né? Já vão pensar errado. E não é assim, cara, não é assim, não dá, cara, não dá. Só que tenta explicar isso pra alguém. Esses dias aí eu vi o Regis Tadeu fazendo, puxando praticamente o saco do Mano Brown, né? Então a gente percebe as pegadas políticas, as caminhadas políticas, né? Não que falar bem ou não do Racionais MC é uma coisa ruim, não tô dizendo isso, pô. Racionais, eles fizeram a trilha deles do rap. Mas aí você percebe que o cara, pra falar de uma cultura, que é a cultura skinhead, ele age de um jeito, mas pra falar de uma cultura mais pró-esquerda, ele vai falar de outro jeito, né?
Sendo que dentro da cultura skinhead você vai ter a galera de esquerda. Por exemplo, Garotos Podres, por exemplo. Garotos Podres, cara. Garotos Podres. É uma banda que eu curto pra caramba. Que eu gosto muito de ouvir. Entendeu? Se você pegar a banda Vírus 27, por exemplo, se você pegar as músicas clássicas deles, eram bem ligadas ao punk em si, né? E é uma das principais bandas skin do Brasil, né? Então, o que acontece? É desconhecimento, é falta de pesquisa ou é mau caratismo mesmo, né? Porque quando a gente é um pesquisador, quando a gente é um historiador, ou quando a gente se propõe a falar de um assunto que nem o cara entende de música, ele tem que ser honesto ao falar as coisas. E ele tem que tomar cuidado para não falar coisas simplórias, né? Como essa de estereotipar, evitar os estereótipos, né? Porque você pode até não gostar daquele estilo musical, ou daquela cultura, ou daquela abordagem. Você pode até não gostar, e eu respeito isso. Todo mundo tem que respeitar. Mas a gente tem que ser justo e evitar. Ainda mais alguém que entende de música. Que o Regis Tadeu entende mesmo. Ele entende de música. Ele entende da história da música. Nossa, mano, ele fala uns negócios assim que é profundo. Só que ao falar do movimento skinhead, ele peca muito, né? Só fortalecendo os estereótipos que têm sido lançados. Lembrando agora que assista a se você tiver mais interesse em aprender um pouquinho sobre isso aí, sobre a questão de skinhead, assista a entrevista que o David, me fugiu o nome dele, o David, ele deu na Deriva Podcast sobre os skinhead. Cara, o cara, ele é um sociólogo, o cara já fez parte do movimento e ele traz o contexto histórico desde 69 até discussões de liberdade, de sociologia, de política, de democracia. Então, não perca essa oportunidade de aprender mais sobre o movimento. A Deriva Podcast Skinhead, põe aí, você vai ver. Lá vai ter um cara chamado David e você vai, eu acredito que você vai aprender bastante. São 3 horas de entrevista, mas valem a pena, cara. Acho que valem a pena cada minuto, porque o cara manja, velho. O cara manja. E o Petri, ele entrevista bem, ele deixa o convidado falar, ele insere a fala dele nos momentos certos. Então, assim, é ótima dica pra você. Um abraço a todos, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.